Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Graça e paz, amados. Que o Senhor Jesus nos abençoe, amém? Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós temos um tema hoje, eu quero que você repita ele assim comigo. O procedimento dos filhos da luz. Você pode repetir? O procedimento dos filhos da luz. Aleluia. Efésios capítulo 4, no verso 1, e depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Efésios 4, 1, está escrito assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém? Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna. Fala assim comigo, de maneira digna da vocação que receberam. E no mesmo capítulo, no versículo 17. Agora a leitura é um pouco extensa, tá? Então eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. A gente vai ler do 17 ao 32. O título aqui na minha Bíblia sobre essa passagem aqui do 17 ao 32 é o procedimento dos filhos da luz. Está escrito assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na imaturidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Fala comigo, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Fala comigo, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fala assim comigo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra e o Senhor tem liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações. Não nos deixa te atrapalhar, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós lemos aqui sobre o procedimento dos filhos da luz. Efésios 4:1 diz sobre que nós somos prisioneiros de Cristo e nós devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Você foi vocacionado para algo, para ser santo. Deus te chamou para ser santo, assim como Ele é santo. Então você tem uma vocação divina a seguir na sua vida. E é uma vocação de ser santo. E qual que é a nossa dificuldade hoje em dia, quando se fala de santidade? Como eu, um homem tão pecador, vou ser santo? Se Deus falou que você poderia ser santo, Ele iria mentir? Sim ou não? Sim ou não?
Não tem como, Deus não mente, não há nele nenhuma sombra de variação, nele não há dúvida. Então, quando Deus te chamou para ser santo, Ele sabe que você poderia alcançar esse lugar. Então, nós temos que viver de maneira digna da vocação que recebemos. E a nossa vocação foi para sermos santos, andarmos irrepreensíveis diante de Deus em amor, com os nossos irmãos, lutando todos os dias para sermos pessoas transformadas. Amém? Quando a gente fala sobre essa questão de ser santo, a gente precisa compreender sobre a santidade de Deus. Deus, Ele é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, a palavra é santa, tudo que se diz respeito a Deus é santo. Então, de maneira nenhuma, nós podemos agir de forma insensata ao ponto de ofender a santidade de Deus. E como que nós, sendo seres humanos, podemos ofender a santidade de Deus? Quando você não cumpre aquilo que é para você cumprir. Tudo aquilo que discorda da santidade de Deus, está ofendendo ao Senhor e se torna impuro diante de Deus. E hoje em dia a gente passa por essa grande dificuldade. Nós não podemos confrontar, nós não podemos ensinar na palavra, porque senão, coitado, ele vai se sentir inferior, ele vai se sentir incapacitado, ele vai sentir o que ele quiser, mas não é uma realidade. Se eu deixar, ou se você deixar alguém próximo de você viver da maneira que ele quer, achando que está agradando a Deus, nós estamos sendo insensatos. E nós não estamos agindo com pureza, de acordo com a santidade que Deus tem. Então, qual que é a dificuldade que enfrentamos hoje? Queremos viver a vida como queremos, fazendo do jeito que queremos, e achando que Deus tem pura obrigação de nos aceitar, porque Ele nos ama. Deixa eu te dar uma notícia, Deus te ama, sim ou não? Você tem certeza disso? Então pronto. Como que Deus te ama e você quer viver da mesma maneira? O amor de Deus por você teve um alto preço, que foi o Filho dele entregue naquela cruz. Então como que Cristo, se entregando naquela cruz, por amor, vai me deixar viver a minha vida do mesmo jeito? Como que eu não vou abandonar as velhas práticas, assim como nós lemos aqui? Como que eu não vou andar num procedimento de luz, sendo que Cristo me amou? E Ele me amou de uma tal maneira, ao ponto de me chamar de santo. Eu que era imundo, você que era também. Mas Ele não olha para nós com esses olhos de impureza, muito pelo contrário. Tudo aquilo que é impuro e vem para a santidade de Deus, se torna santo como Ele é santo. Porque foi essa a vocação que Ele disse. Ele nos chamou para ser santo como Ele é santo. E qual que é a dificuldade em tudo isso? É viver duas vidas. A maioria das pessoas que tem dificuldade em lidar com a santidade de Deus é porque vivem duas vidas paralelas. Vive uma vida de santidade nos cultos, nas células, nas reuniões da igreja, mas fora disso, vive como quer, da maneira que quer, e acha que assim está agradando a Deus, porque Deus, Ele me ama, Ele tem que me amar com os meus defeitos. Irmão, não faça isso. Deus não te ama com os seus defeitos. Deus, Ele te ama na vocação que Ele te chamou, para você ser santo. Isso não quer dizer que nós não temos defeito. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Deus não ama os seus defeitos. Deus, Ele ama o seu arrependimento. A sua vontade de ser diferente, se arrependendo da vida errada que nós estamos levando. Isso Deus aprova, isso Deus ama. Mas os nossos defeitos, Deus me ama do jeito que eu sou. Para com isso, irmão. Talvez do jeito que você é agora transformado, mas antes disso não tinha condições. Quer uma coisa simples disso? Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se há separação, Deus está aprovando. Então a maneira contrária que nós estávamos vivendo não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, tem essa separação. E como que nós aceitamos a Jesus, ou melhor, Ele nos aceita, e a nossa vida não dá provas de transformação? Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer: deem frutos de arrependimento. Mostra que vocês querem ser indiferentes. Mas qual que está sendo a nossa dificuldade nos dias de hoje? A gente quer viver em cima do muro, ser morno a todo instante, nem quente nem frio. Por quê? Porque eu não quero ofender ninguém. Então, porque eu não quero ofender ninguém, eu quero ser amado em todo lugar que eu chegar, eu não vou confrontar ninguém.
Eu vou tolerar a todos, vou me envolver com todos, para que eu também seja aceito por todos. Mas é uma maneira indigna de viver. Porque se Deus te chamou para ser santo, o que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado, escolhido e separado por Deus, ou para Deus. Então, santidade não é essa que nós pensamos, né? Santo é aquele que não peca, aquele que não faz nada, não é isso. Santidade é você ser santo, é você compreender que Deus te chamou ao ponto de te separar para Ele. Bate assim no seu peito e fala: eu sou de Deus. O Senhor te escolheu e te deu essa vocação para você ser santo, ser separado, ser exclusivo dEle. E se tem uma coisa que Deus não faz, é dividir a glória dEle e nada que pertence a Ele com ninguém. Deus não divide. Por isso a nossa dificuldade em viver duas vidas. Deus, Ele não divide. Ele diz que não tem como servir a dois senhores, porque você vai obedecer a um e desobedecer ao outro. No reino de Deus não há, como eu posso dizer, não tem como você ser imparcial. Não existe isso. Com Deus não tem talvez, não tem não sei. É sim, sim, não, não. Passando disso é procedência do maligno. Então, qual está sendo a nossa dificuldade? Acessar a santidade de Deus, porque a santidade de Deus muda qualquer ambiente. Quando você jejua e quando você ora e você conversa com alguém ou aconselha alguém, é diferente o seu conselho ou não? Às vezes nem você acredita que o conselho foi você que deu. Você fala: meu Deus, que legal, né, Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe Deus, né? Deus abençoe o Senhor mesmo, porque que coisa linda. Por quê? Porque nós estamos acessando essa santidade de Deus. Olha que loucura, se fosse para a gente seguir tudo isso, todo mundo quando viesse para o culto tinha que jejuar. Porque como era no Antigo Testamento, quando tinha cerimônias, todo mundo se preparava. Só como que a gente vai jejuar para vir no culto, se nem orando direito a gente está? É duas vidas, estamos paralelos. Mas a gente sempre tem uma justificativa na ponta da língua. Eu não estou orando porque minha vida é corrida. Eu não estou orando porque meu dia foi muito estressante. Aí que você tinha que orar mais. Aí é que você tinha que entrar mais na santidade de Deus, no ambiente dele, para você ser transformado e poder transformar alguém. Daniel capítulo 12, versículo 10, vai falar que muitos são postos à prova para serem aperfeiçoados e purificados. Então, muitas das vezes nós somos colocados à prova para a gente ser purificado, para a gente ser aperfeiçoado, mas a gente está correndo de prova. A gente está correndo nesse negócio. Amém? Não dorme, não. A Bíblia diz sobre a oração, né? Nós estamos falando sobre a oração. A oração do justo tem muito em seus efeitos. E aí eu te pergunto, tem como ser justo sem santidade? A santidade e a justiça, tudo vem de Deus, pertence ao Senhor. Então, para você ser justo, você precisa ser santo. Porque senão a sua justiça que você está praticando é uma justiça própria. É a sua justiça, mas não a justiça de Deus. Mas o Senhor diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Se você está num ambiente de Deus, na santidade de Deus, se separando para Ele, como Ele te chamou para você viver, a sua oração vai ter muito em seus efeitos. A sua oração vai ser poderosa, porque o Senhor assim permitiu. Então talvez nós estamos falando, estamos orando, mas nada está mudando, não está tendo nada de diferente. Porque estamos precisando nos santificar mais. Santificação deveria ser um papo totalmente normal no meio da igreja. Porque sabe qual que é o papo? Quem sabe qual que é a conversa que tem no céu? Há um diálogo no céu, amém? A todo instante eles estão conversando. E qual que é a conversa deles? Eles não conversam com Deus. É um anjo falando para o outro. Pode ler em Apocalipse. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E eles não param de falar. Então o papo no céu é sobre santidade. E a santidade de quem? De Deus. Só que a santidade de Deus é tão tremenda no céu que eles não têm coragem de olhar para o Senhor.
Então com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 eles ficam voando, com 2 eles cobrem os pés, e a todo instante um falando para o outro: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Com isso ninguém se desvia no céu. Se o nosso papo fosse santidade, ninguém se desviava, porque a todo tempo nós estaríamos falando um para o outro: ei, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E tudo na sua vida pertence a Ele, então santifica, purifica, porque Ele é santo, Ele é santo. E assim a nossa vida seria diferente. Mas assim como foi ministrado aqui no louvor, o jugo do Senhor é um fardo leve, irmão. Todo o peso Ele já tirou. Ele disse em Mateus 11:28: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente que fica com essa loucura de ficar falando que servir a Deus é difícil, para com isso, irmão. É difícil porque a nossa carne está querendo sobressair, porque se nós servimos a Cristo e o nosso papo for de santidade, a nossa ambiente for de santidade, não tem como ser um fardo pesado. Porque Ele nos tirou das trevas para a luz, como que é pesado? Toda obra é Ele que faz. Ele diz: eu fiz as minhas obras para que vocês caminhassem por ela. Tudo é leve. Mas por que está se tornando pesado? Porque eu não quero ser santo como eu tenho que ser. Então o jugo fica pesado. Por que o jugo fica pesado? Porque o meu irmão do lado está olhando para mim e dizendo: Ele é santo, Ele é santo. Mas eu não estou correspondendo, então pesa sobre os meus ombros. Mas se eu olhar para o meu irmão e devolver para ele e falar: é verdade, ele é santo mesmo, tudo vai ser diferente. Então se a gente não acerta a nossa maneira de viver, o nosso procedimento, a gente tem dificuldades tolas, dificuldades tão pequenas. Se alguém no seu trabalho te dá uma resposta errada, você já acha que é perseguição, porque você é crente. Sendo que não existe isso. E quando você que é crente dá resposta errada nos outros, é perseguição contra eles do quê? Não é, irmão. Todos temos dias maus, amém? Amém? Mas a gente não vai viver neles. A gente tem que sair desse lugar. E se não tiver porta, Deus vai arrombar algum lugar para nos tirar de lá, porque Ele é Deus. E quando as portas estão trancadas e você está adorando, o grande terremoto vem, e todas as celas serão abertas, e você terá a oportunidade de sair desse lugar. A santificação nos faz ver ao Senhor. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, fala comigo, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, seguir a paz com todos. Então, a gente segue a paz um com o outro de acordo com o que a gente vai lutando todos os dias. Um dia você engole um sapo, no outro dia você engole 15. E você, pelo procedimento de filhos da luz, você nunca tem que fazer o outro engolir um sapo seu. Mas você engoliu o dele, você tinha que engolir 15, 20, 30, 40 por dia. E não deixar que ele engolisse nenhum seu. Mas isso é se a gente conseguir. Mas agora a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. Porque não vai ter como. Não vai ter como chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, Tu sabes, eu tentei. Eu fui para a igreja quando deu, o Senhor viu que eu fui cansado do trabalho. E Ele vai falar assim: foi difícil para você? E você com aquela asinha de anjo, aquela negocinho na cabeça, vai falar: foi. Ele vai falar: não, foi muito mais difícil para o meu filho. Ele morreu na cruz, sem ter culpa, se entregou, cuspiram nele, denegriram ele, mataram ele, negaram ele, rejeitaram ele, e ele não tinha culpa nenhuma. Para ele foi difícil, e para você? Aí você vai olhar, não vai saber onde enfiar a cara. O que eu falo agora? Só os grilinhos, você poxa. E agora? Não vai ter o que falar, irmão. Não vai ter justificativa diante do Senhor. Por quê? Porque Ele nos chamou para uma vocação. Seja santo como eu sou santo. Se Ele falou, irmão, Ele garante.
Se o Senhor falou, acabou, está garantido, vai acontecer, de um jeito ou de outro, eu acreditando ou não, você acreditando ou não, vai acontecer. Se todos nós aqui hoje desistir de pregar o Evangelho, sabe o que ele disse? Se ninguém clamar, quem vai clamar? Não tem problema, irmão. Já usou uma jumenta uma vez, está usando um burro agora, por que não vai? Usa uma pedra. Para ele não tem problema com isso. Ele não tem dificuldade com isso. Mas Ele te ama ao ponto de não querer que você se perca. Ele te ama ao ponto de você caminhar com Ele em santidade, porque não tem como caminhar de mãos dadas com o Senhor, você vivendo a vida do jeito que você quer. Não tem como. Ah, mas a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Sim, por isso que nós não somos consumidos. Mas isso não quer dizer que Ele está tolerando os seus erros. Isso não quer dizer que Ele ama os seus pecados, muito pelo contrário. A Bíblia diz que os pecados fedem a narina do Senhor. A impureza, a iniquidade fede diante de Deus. E Ele não se agrada disso. Amém? Efésios 5:8 aqui, eu vou ler para vocês aqui, tá? Fala assim comigo, transformação de vida. Efésios 5:8, nós vamos ler do 8 ao 14. Está escrito assim, ó. Porque em outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como luz, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandeça sobre ti. Se queremos ter vida de verdade, não podemos viver as nossas vontades, mas devemos viver a vontade de Deus. Pois nascemos de novo, com isso tudo foi transformado. Não há possibilidade de estarmos com Cristo e termos uma outra vida paralela a essa. Precisamos colocar em prática aquilo que temos recebido de Cristo. Não tem como nós acharmos que Deus, Ele vai se agradar com a nossa migalha, porque o que nós oferecemos para Deus ainda é pequeno, diante da grandeza do Senhor, diante de quem Deus é, diante da majestade de Deus. Tudo que nós fazemos ou fizermos vai ser muito pequeno. Mas agora você imagina, se nós dando o nosso melhor ainda vai ser pequeno, imagina se a gente fizer de qualquer maneira, imagina se a gente fizer de qualquer jeito. Deus não vai querer suas migalhas, Deus não vai querer as minhas migalhas. Ele é muito maior do que isso. E o que seria uma migalha? Hoje em dia, a distração tem tomado o coração das pessoas ao ponto delas acharem que tudo é normal e que tudo não tem nada a ver. E isso é uma estratégia do diabo. E o diabo está conseguindo pegar muitas pessoas assim. O diabo está conseguindo tirar o foco de muitas pessoas assim. Isso não tem nada a ver? Isso aqui é normal? Hoje em dia todo mundo faz? Hoje em dia todo mundo é assim? Hoje em dia é normal? A Bíblia nos diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Tudo que os nossos olhos vê, diz assim, se o que os seus olhos veem forem bom, o seu corpo será bom. E no nosso corpo existem a candeia, que são os olhos, mas existe também uma janela, chamada ouvido. Amém? E esse ouvido, ele é tão importante que a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se nós nos baseamos nesse texto bíblico, que é uma verdade absoluta, se a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu estou ouvindo coisas que não são a palavra de Deus, ou não estão ligadas à palavra de Deus, em que a minha fé está sendo edificada?
Em que a minha fé está sendo fortalecida? Poxa, lá vem o irmão, vai falar de música, vai falar de não sei o quê. Não, irmão. Proceda na luz somente. Você titubia em 2 pensamentos, ajeita o seu coração, alinha a sua vontade diante de Deus, faça o que é correto. Porque não é possível que no domingo à noite você está adorando a Deus e durante a semana ouvindo qualquer tipo de música. Ah, mas não tem nada a ver, é sempre essas mesmas conversas, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando as pessoas, é uma polêmica terrível, quando os outros vêm falar sobre música secular, por exemplo. É uma polêmica que os outros fazem um auê terrível. Deixa eu ser bem simples para você, diante do meu entendimento, tá? O irmão julga e vê o que for bom para você, você aproveita, o que não for, você descarta. Quando se levanta essa polêmica toda sobre música secular, que é isso, que é aquilo, que não tem nada a ver, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui do mundo, não sei quantos de vocês foram também. E a gente adorava o diabo, querendo ou não, intencionalmente ou não. Porque o ser humano foi feito para adorar. Se não está adorando a Deus, está adorando alguém ou a algo. E tudo bem, nós fazíamos como teria que fazer, de acordo com o que o nosso, entre aspas, Senhor mandava fazer. A gente estava ali como um cavalo, obedecia. Não tinha como fazer diferente, porque nós éramos guiados por uma rédea, porque é assim que conduz um cavalo, com um cabresto que só olha para frente, para onde o dono quer, e ele carrega do jeito que é. Aí Jesus me encontrou no meio do caminho, me livrou do laço do diabo, me tirou das trevas, me transportou para a luz, mudou a minha vida, me fez nascer de novo, me fez de um mentiroso agora com a oportunidade de pregar a verdade, e eu vou continuar com os mesmos hábitos. Eu vou continuar com a mesma conversa fiada de antes. Ô, irmão, vigia, cara. Está escrito aqui, a gente leu no texto anterior. Não proceda das mesmas maneiras antigas. Sai desse lugar. Quer que eu te fale se faz mal ou não ouvir música secular? Não faz. Mas quer que eu te fale se faz diferença ou não na sua vida? Faz, porque senão você não ouvia. Senão você não queria ouvir. Agora, se a minha fé vem pelo ouvir, por que eu não entupo o meu ouvido de louvores, de adoração, de palavra de Deus? Porque não tem nada a ver. É a mesma cilada que a gente falou desde o início. Não tem nada a ver. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão boba, para nós e para Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? É o que a Bíblia diz em Salmos. Então entenda bem, se nós temos uma nova maneira de viver, por que nós nos contaminamos com coisas tão pequenas? Quando falamos dos marcos antigos, tanto dos antigos apóstolos que tinham na igreja primitiva, quanto dos grandes nomes de homens de Deus, sabe o que eles faziam de tão extraordinário para marcar a sua época e a sua geração? Eles simplesmente se separavam para Deus. E sabe como que era o início do evangelho simples e poderoso? O que você fazia? Eu fumava, e agora? Não fumo mais. O seu testemunho era com a sua vida. O que você fazia? Eu bebia, e agora? Eu não bebo mais. Os crentes lutando para querer provar na Bíblia que beber não tem nada a ver. Oh, irmão, vigia. Tem outras coisas para você se preocupar, coisas eternas, esperando e aguardando você. E você em pensamentos terrenos tão pequenos, que não vai te levar a lugar nenhum. Para quê? Numa dificuldade de querer provar biblicamente que o que eu estou fazendo não tem nada a ver. Eu quero provar biblicamente que o Senhor Jesus me encontrou ao ponto de transformar minha vida. Ao ponto das pessoas olharem para mim e só me reconhecerem porque é da minha família. Mas não me reconhecerem nunca mais pelas mesmas atitudes. Poxa, cara. Isso nós deixa para outro dia, que tem mais coisa para falar sobre isso. O que te atraiu ao ponto de você se render a Cristo? Quando você se converteu ao Senhor, o que foi que te atraiu? O que te atraiu foi uma música bonita? Foi uma pregação legal? Muitos que se converteram nem lembram de como foi a pregação no dia, lembra? Nem lembra. Sabe por quê? Porque sabe quem foi que te atraiu? O Santo Cristo. Foi Ele que te atraiu.
E sabe como que ele te atraiu? Com olhos de amor. É o amor que mais constrange, é o amor de Cristo, porque a gente faz o que quer e ele não abre a boca. Ele fica só te olhando com aquele zoião de fogo. Vamos ver até onde vai. Vamos ver onde vai. Eu estou aguardando. Ele fica só aguardando e isso nos constrange. Sabe o que constrange você? Sabe o que me constrange? A gente errar 2, 3 vezes com a pessoa e quando a gente precisar, a pessoa ela nem balançar. Você precisa dela, ela fala, eu estou aqui. Nossa, eu não sei vocês, mas eu fico muito mal. Dá um sentimento ruim, você fala, poxa, meu, já pisei na bola, já fiz isso, já fiz aquilo, mas quando eu precisei, ela... Sim ou não? Mas e quando pisam na bola com você? Às vezes você não responde tão rápido assim. Às vezes não é do mesmo jeito. Pô, dá para você me ajudar? Se é no telefone, ainda faz cara de paisagem. Pedindo ajuda. Não lembra não que você fez, né? Doidinho para falar isso no telefone. E hoje em dia, porque é por mensagem, então você ouve, responde para o espelho, aí respira e fala, eu vou ver aqui, tá? Você acha que não... Acho que ninguém está te vendo lá, né? Com toda certeza, cada um teve um motivo pelo qual foi convencido pelo Espírito para se render a Cristo. Mas como éramos no início? No início, todos nós éramos inocentes e puros. A nossa maior arma era simplesmente acreditar. Se as pessoas falassem para você assim, ó, nós vamos orar aqui, quando você sair na rua, você vai ver um fogo. Você acreditava. Aí você orava. Quando chegava lá fora, o que é que você via? O fogo. Porque a sua fé estava tão simples, né? Tão inocente. Aí hoje em dia, a gente não quer fazer as coisas que tem que fazer do jeito certo, porque a gente fala assim, mas eu não estou vendo o pessoal da igreja fazer. Não estou vendo os irmãos fazer. E daí? E talvez eles também não façam porque estão olhando para você também. Mas se nós juntos olharmos para Cristo e termos um procedimento de filhos da luz totalmente mudado e transformado, assim vai dar certo. Quando foi a última vez que você se arrependeu verdadeiramente? Quando foi a última vez que o Espírito Santo tomou o seu coração ao ponto de você não aguentar e pedir perdão e se humilhar diante dele? Faz tempo, irmão. Aí está o que nós lemos aqui, desperta tu que dormes, levanta-te, para que Cristo resplandeça sobre ti. Você está dormindo, e nós precisamos despertar, amém? Nós gostamos da alegria de Deus, isso é fundamental, isso é o que nos faz prosseguir todos os dias, mas você viver de qualquer jeito, vai dar ruim no final, vai ter problema. Queríamos agradar a Deus de qualquer maneira, não importa o que precisávamos fazer. É essa transformação que devemos manter. Quando foi no início, quando alguém falava que você tinha que jejuar, você já queria jejuar, sim ou não? Mas você nem sabia como fazia. Mas você queria, muito. E teve muitos dos seus jejuns que Deus ele recebeu só pela sua inocência. Porque você jejuava um dia, quase 2, na hora de comer batia um pratão de caminhoneiro. Vou descontar tudo agora. E Deus aceitava tranquilamente, porque era inocente, era puro. Aí hoje que a gente começa a entender um pouco mais, você já fala, não, hoje o jejum ele é preciso quebrar ele com comidas leves e tal. Aí você já nem jejum, irmão. Como é que você vai quebrar? Meu Deus do céu. Como é que vai quebrar um jejum que você nem fez? Não tem como. Mas a gente só tem que manter. Olha a nossa dificuldade. Deus não está pedindo para você algo que você não consiga alcançar. Ele só está te pedindo aquilo que Ele mesmo te deu capacidade de você fazer. Nós queremos tocar a vida de pessoas, mas não estamos sendo puros como deveríamos. Nós queremos ministrar a cura através de louvor, através de dança, através de ministração, mas não estamos elevando o nível para isso. Sabe por que a sombra curava? Não era porque Jesus estava lá não, porque Jesus já tinha subido ao céu.
Eles só eram puros. Eles só acreditavam no que tinha sido dito. Então eles faziam. E acabou. O nível era tão alto ao ponto deles falarem assim, ó, vamos levantar outras pessoas, porque nós vamos nos dedicar somente à oração e ao ensino da palavra. Separação. A santidade de Deus era tão grande ao ponto de a pessoa, já viu isso? A pessoa ofertar e morrer? Mas por que morreu? Foi porque deu pouco dinheiro? Não, foi porque mentiu. E a santidade de Deus não tolera. Já pensou se fosse hoje? Todo dia ia ter que abrir uma igreja nova, porque todo mundo ia morrer quando fosse ofertar. Porque às vezes vem ofertar com a dureza no coração só porque está pedindo. É complicado, irmão. Transforme a sua vida através das suas atitudes. Deus, Ele tem o melhor para você e Ele quer te entregar. Ele só está aguardando. Deus está com um vaso de óleo virado na boca, assim, ó, esperando. Está só procurando a vasilha que realmente esteja vazia. Ao ponto de falar, Senhor, eu preciso de Ti, senão eu vou morrer. Mas hoje, a gente ora para resolver ou para solucionar algum problema quando a gente não consegue. Então, primeiro a gente tenta. Se não der, a gente chama Jesus. Quem aqui já orou por alguém que estava com dor de cabeça e a pessoa falou, ai, passou. Quem já fez isso? E quantas vezes alguém agora com dor de cabeça pediu uma oração sua e você falou, toma um Dorflex, irmão. Já falou ou não já falou? Eu já falei. Entendeu? Só que quando a gente está na inocência, na pureza, a pessoa fala, estou com dor de cabeça. Você fala, não, vem aqui, pelo amor de Deus, deixa eu orar. Eu vou orar por você, você vai ser curado agora. A pessoa fala, meu Deus, tá bom, já estou bom, já. Nem tá, né, mas já. Só fica até com medo. Antigamente, a gente falava assim, ó, vai vir alguém da igreja em casa. Você já ficava com medo, irmão. Falava, meu Deus do céu, os capirotos vão agora pular tudo. Porque vai vir alguém. Hoje em dia vai vir alguém. Senta aí. Fica aí, irmão. Quanto tempo você quiser, não tem problema. Você não precisa ser... Fala assim comigo. Você não precisa ser chato. Você precisa ser santo. Você não precisa estar na onda do momento. Você precisa estar em santidade. Você não precisa ser igual a todos. Você precisa ser separado para Deus. É só isso que você precisa. Eu não preciso ser chato. Eu só preciso ser santo. E hoje em dia, se alguém fala assim para você, você não ouve música do mundo, às vezes você fica com receio de falar não. E você fala, não, eu não ouço. Por quê? Porque eu não quero. Prefiro um louvor. Você não bebe? Não, mas a Bíblia diz só para não se embriagar. Irmão, eu estou cheio do Espírito até a tampa, que não está cabendo nem água direito. Eu vou querer pinga para quê? É você ser santo, é você ser separado. Já reparou que uma luz, quando ela está no meio das trevas, ela incomoda? Você está lá dormindo no escuro, bem legal. Quando bate só o frestinho do sol na cara, e dá uma raiva, hein? E vai para lá, e vem para cá. Tem pessoas, irmão, que eu não vou nem falar que está aqui, minha esposa ali, ela... Você acendeu a luz do quarto, irmão, é quase uma surra que você toma lá. Por que dá essa luz? Apaga essa luz, você não consegue ver no escuro? Eu não consigo ver no escuro. Porque não gosto, está dormindo. Ela fala para mim, o celular já tem luz. Eu falo, mas eu gosto do ambiente iluminado. Eu quero prestar atenção em tudo. Então, nós vamos incomodar onde nós estivermos. E daí? Que assim seja. Nós somos sal do mundo e luz da terra. Então, nós estamos ali para isso. Nós estamos ali para 10 pessoas falarem, nós fazemos isso e você vai ser um bobão? Se você acha assim, tudo bem. E Deus olhando e falando, é isso, filho, continua. Prossegue. Toda renúncia que nós fazemos, que nós podemos fazer, quando a gente faz uma renúncia de algo que é permitido, a nossa autoridade aumenta. Quer ter autoridade no reino dos céus, no reino espiritual? Renuncie até às coisas que você pode fazer. Ah, isso aqui a Bíblia não condena, mas eu rejeito, porque eu quero ser grande diante de Deus. Você pode chegar lá no dia e Deus falar assim para você, Carmen, você podia ter feito, pô.
tinha nada a ver. E você fala, tá bem, Senhor, entra. Mas já pensou, você chega lá e fala, Carmen, você não podia ter feito, meu. Aí você fala, poxa, mas não vai entrar. Oh, meu Deus, não, se eu soubesse. Todo mundo lá falou que não tinha nada a ver, meu. Então, inclusive você vai junto com todo mundo. Não tem problema, eles vão estar junto com você. Não, irmão. É melhor a gente ser apontado pelo excesso do nosso zelo do que pela falta dele. E hoje em dia há uma falta de zelo pelas coisas. Estamos pegando os utensílios sagrados e fazendo com eles qualquer coisa, de qualquer maneira. E Deus não está aceitando, e a gente acha isso terrível. Ah, mas como? É quase que, se a pessoa tem quase vontade de chegar diante de Deus e falar, mas como que Deus não está aceitando? Ele vai falar, eu sendo dono de tudo, o criador de tudo, estou recusando. Quem vai poder fazer alguma coisa? Mas a gente não vê e não imagina Deus sendo rude, né? Porque Deus é amor. A gente acha que a gente está errando e Deus está chorando do lado, né? Não faz isso. Para, não. Você acha que está mesmo, irmão? Seja sincero para você mesmo. Você acha que quando você peca, faz as coisas erradas, Deus está chorando? Tá bom. Fala assim comigo, maneira de viver. O último versículo aqui, Efésios 5:15, diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Amém? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Se a gente tem um cuidado na maneira em que a gente vive, nós estamos agindo como sábio. E não como um louco, não como um insensato. E a contramão do evangelho é você fazer justamente aquilo que você deixava de fazer antes. Então, se você praticava ou deixava de praticar o que era bom, você precisa praticar agora. Se você praticava a maldade, você tem que abandonar. Hoje em dia, se a pessoa for confrontada no seu pecado, meu Deus do céu, ela se sente ofendida. Quer dizer, você está ensinando ela uma conduta correta de vida e ela se sente ofendida. Ela acha que nós não temos o direito, porque a Bíblia diz: não julgueis. Mas quem disse que isso é um julgamento? Nós só estamos comparando a vida de hoje em dia com a verdade, com aquele que realmente é a vida. João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, até para chegar no céu há padrões de santidade, há padrões de renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus anunciou o reino dos céus através do arrependimento, como que a gente vai deixar de falar sobre isso? Como que a gente vai deixar de chamar as pessoas ao arrependimento? Mas não, eu vou sair daqui e vou viver a vida do jeito que eu quero, porque o irmão aí não manda na minha vida. Vai, irmão. Uma coisa eu te digo nessa noite: você não está saindo mais daqui como inocente. Os seus olhos foram abertos, e aí você procede do jeito que você quiser. Só que a palavra do Senhor diz que no último dia, todos nós prestaremos conta diante do Senhor daquilo que fizemos, daquilo que falamos, daquilo que não fizemos e daquilo que deixamos de falar. Vai. Quer viver a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você acha correto? Vai. Um copinho aqui de cerveja não vai fazer diferença. Uma musiquinha aqui não vai fazer diferença. Um não sei o que aqui com fulano vai ser diferença. Ouvir umas piadinhas sujas aqui não vai fazer diferença. Um vídeo pornográfico de vez em quando não vai fazer a diferença. Vai. Viva a vida à sua maneira. Só que infelizmente, não sou eu, mas a palavra do Senhor está te dizendo: você está vivendo como um insensato, como um louco. E um dia pedirão a sua alma, e o que você dirá? E o que você vai apresentar diante daquele que vai pedir? Vai.
O convite hoje de Jesus é: venha. Mas se você quer ir, vai. Amém? Você tem a opção da escolha. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ele faz um convite para vir até Ele. Não, mas eu vou viver do jeito que eu quero, depois eu venho. Se der tempo. Você está querendo pôr medo? Não. Só que estou querendo trazer a realidade. Se der tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estamos a todo tempo sendo observados por alguém. Mesmo que não seja uma pessoa física. O Senhor está a todo instante com os olhos sobre nós. E vai chegar no dia, é como se tivesse um telão desse aqui lá. Ó. Quem já viu aquele memezinho lá? Ah, isso aí não foi. Isso aí foi eu não. E foi mesmo. Ai, me arrependi. Ah, já viram? Já e vai ser assim, irmão. Você ri, mas às vezes você pode estar rindo de você. Que vai ser assim. Que foi muito legal esse dia. Ai, mas. Não. Sou eu, né? Fui eu. Mas eu me arrependi, viu? É Ele que vai dizer se o arrependimento foi verdadeiro ou não. Aí a gente pode ser você, cuidado. Ai, Jesus é bom, né, irmão? Fala assim comigo: Jesus é bom. A nossa maneira de viver também dará testemunho de quem Cristo Jesus é na nossa vida. A nossa maneira de viver não é mais como antes, ou pelo menos não deveria ser. Não podemos ser levados à vontade desse mundo. Temos que ser aquilo que Jesus disse que somos: luz do mundo e sal da terra. Hoje a maneira de viver, infelizmente, é uma maneira reprovável pelo Senhor, pois muitos vivem de aparência, outros, quanto mais eles estiverem na onda do momento, melhor. Quanto mais neutro for na sociedade, melhor. A gente quer sempre ser pessoas de influência, mas a gente quer influenciar da maneira que o mundo está vivendo. E não é assim que a gente vai conseguir influenciar uma geração. Sabe como que a gente vai conseguir influenciar uma geração? Sendo completamente diferente do que eles são aí fora. Olha que engraçado, o jovem. A gente diz que é muito difícil para o jovem, né, se permanecer na presença de Deus, firme, constante. Sim ou não? Já ouviram isso? Eles falam isso ou não, que é difícil? Manda isso aqui para eles, ó, é uma mentira. Porque os discípulos eram tudo menor de idade, o mais velho era Pedro com seus 18, 20 anos no máximo. E eles fazendo tudo aquilo ali, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e acontecendo. Mas sabe por que hoje está tão difícil para os jovens? Porque a igreja quer fazer coisas que atraiam um jovem parecido com o que é lá fora. Eles vão querer? Não vai, irmão. Agora senta com um jovem, ensina para ele sobre o que é a palavra de Deus, sobre o que é pecado, sobre o que é santidade, e convida ele para uma vida transformada. Aí a gente fala, sabe o que? Ele não vai querer porque ele é descoladinho. Deixa eu te lembrar, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo, não somos nós. Somos só pregadores da verdade, nós falamos o que tem que falar e o Espírito se encarrega. Mas o coração dele é duro. Não, o Senhor diz que removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. A gente precisa ser firme e constante naquilo que acreditamos. Essa é a nossa fé e aqui está a nossa base. Todo princípio que está aqui é aceito, todo que está fora é reprovável. Simples assim. Preto, branco, sim, não, é assim. O evangelho é muito mais simples do que a gente pensa. Mas a gente quer enfeitar, quer fazer toda uma poesia para ficar bom para os dois lados. A palavra do Senhor diz assim, ó: vinde como? Pode vir como ele está. Ele só não pode permanecer do mesmo jeito. Você pode vir do jeito que você quiser, irmão. Na pior dificuldade sua, a igreja te quer, Jesus te ama e Ele te aceita sim. Mas permanecer assim não. Porque vai ser impossível você estar aqui num ambiente de santidade, onde todos os irmãos estão dizendo quem Deus é. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E você sair daqui do mesmo jeito. Então quer vir como estás? Não tem problema, mas você não vai permanecer do mesmo jeito. Porque a glória de Deus vai transformar a sua vida. É nisso que acreditamos.
E é isso que nós vamos pregar até o fim dos nossos dias. Ser neutro em todos os assuntos e sentidos. Ser neutro nas roupas, nas músicas, nas companhias, nos pensamentos, nos relacionamentos e por aí vai. Mas o Senhor te chamou para virar tudo isso de pernas para cima, no sentido de ir completamente na contramão disso. Vou deixar esse versículo para vocês lerem em casa. Colossenses 3, do 1 ao 17. É a instrução para um viver santo. Essas são as instruções para um viver santo. O que está lá em Colossenses 3, do 1 ao 17. Vocês leem em casa isso. E aqui a conclusão dessa ministração de hoje. O Senhor te chamou, te perdoou, te justificou e te santificou. E te salvou, para que você possa continuar a missão que Ele nos deixou. E a melhor maneira de fazer isso é do jeito dEle. Amém? Tendo uma mente e um viver transformado e aplicando isso na prática. Seja santo, seja puro, seja inocente. Mas não viva de qualquer maneira, pois um dia prestaremos conta de tudo. Viver do seu jeito achando que Deus te aceita de qualquer maneira não é verdade. É um padrão de santidade e o modelo é Jesus. Amém? Viver do seu jeito achando que Deus te aceita de qualquer maneira não é verdade. Há um padrão de santidade e o modelo é Jesus. E aí você pode responder, né? Mas eu nunca vou conseguir viver como Jesus viveu. Sim ou não? Até passa na cabeça, né? É verdade. Viver como Jesus viveu você não vai conseguir. Mas sabendo disso, Ele deixou o Espírito Santo. Justamente para nós não estarmos sós. Ele nos auxilia naquilo que precisamos. Ele é quem vai nos convencer daquilo que devemos deixar, daquilo que devemos abandonar e daquilo que devemos seguir. Amém? Fala assim comigo: eu não tenho desculpas. Amém? Você não tem mais desculpas. Nós aceitamos a Jesus e a nossa vida precisa ser mudada. Quer transformar todo esse bairro? Seja santo. Quer mudar a sua família? Seja santo. Quer mudar o casamento? Seja santo. Quer mudar as finanças? Seja santo. Quer mudar o ambiente do seu trabalho? Seja santo. Ah, mas eles não me respeitam agora, no começo. Mas quando você elevar o nível de santidade, até eles vão ter que aceitar. Até eles vão te respeitar. Porque é assim que acontece. Antes de nós nos converter, ainda mais os homens, muitos eram ligados ou completamente amarrados à pornografia. E o tempo todo alguém vinha, mostrava um vídeo ou enviava um vídeo e assim ia seguindo. Mas quando você eleva o nível de santidade, você chega numa rodinha onde as pessoas estão assistindo, sabe o que eles fazem? Não, vou desligar aqui porque o fulano chegou aí. É assim que nós temos que viver. Ah, mas quando eu chego lá sempre tá 2 ou 3 conversando, quando eu chego fica quieto. Que bom, era fofoca. Porque você elevou o nível de santidade. Agora o ruim é estar a fofoca rolando, você chegar e eles falar, graças a Deus que você chegou. Mais assunto. Não, irmão. Se é coisa errada, quando eu chegar, todo mundo tem que ficar em silêncio, sim. E eu não tenho que me sentir mal por isso, não. Eu estou representando o meu Cristo. Então a iniquidade, o que é errado, tem que sair mesmo. Amém? Vamos elevar o nível em nome de Jesus? Você pode ficar de pé? Por que muitas das vezes nós vemos muitas coisas acontecendo na vida dos irmãos e fala assim, nunca acontece na minha? Porque esse é o nosso problema, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mas sabe por que a grama do vizinho é mais verde do que a sua? Porque você não está cuidando da sua grama como deveria, irmão. Porque se você cuida do que é seu, naturalmente ele vai dar o resultado que precisa. Mas nós gostamos de nos comparar com outras pessoas. Só que Deus, em sua soberania, quando vai comparar o homem, Ele não compara com o outro. E Ele não diz assim, Silvia, olha para Carmen, veja como ela é. Não. A palavra diz assim, que o Senhor diz, olhe para os lírios do campo. Veja como eles se vestem.
Olhem para os pássaros, para os pardais. Eles não juntam, eles não têm celeiro, eles não fazem nada disso. E falta alguma coisa para eles? Não. Ele falou, então imaginem vocês. Vocês não são mais importantes que um lírio? Vocês não são mais importantes que os pardais? Então por que não aquieta o coração? Porque nós queremos esse status. O nosso desejo como cristão é ser amado por todas as pessoas, sim ou não? Sim ou não? E eu vou quebrar esse seu castelo encantado. O Senhor Jesus disse, por amor a mim, por amor ao meu nome, muitos vão odiar vocês. Muitos odiarão vocês por amor ao meu nome. Por quê? Porque eles não vão aceitar a santidade em que nós vamos caminhar. E por isso eles vão nos odiar. E por isso eles vão olhar para nós e vai falar, você quer ser o certinho, você quer ser o santão, você quer ser o que... Por amor ao nome de Jesus. Mas por amor ao nome de Jesus, eu quero passar tudo isso, se for preciso. Porque só eu e Jesus sabemos da onde Ele nos tirou e para onde Ele vai nos levar. Os nossos olhos estão na eternidade e a nossa adoração apressa o dia do Senhor. O Senhor já está preparado para voltar para buscar a sua igreja, mas a nossa adoração, a nossa santidade acelera o processo. Quanto mais você adora, mais você acelera para que o Senhor volte para te buscar. Sabe por quê? Ele também não quer deixar os filhos dele no meio da tribulação o tempo todo, não. Lembra de João? João foi o discípulo amado. Todos os discípulos morreram de forma trágica. Mas João, a quem deitava no peito de Jesus, irmão, você precisa pensar. Por isso que tem muita coisa boa para a gente meditar na palavra de Deus. E a gente está se perdendo em coisas pequenas por aí. Há mais de 2000 anos atrás, no Oriente Médio, totalmente machista, totalmente contra qualquer tipo de... Sabe como que João andava com Jesus pelas ruas? De mão dada. Jesus sentava e um homem deitava sobre o peito dele. Se fosse hoje em dia, você ia falar que Jesus era o quê? Nem fala para não pecar, irmão. Mas você ia imaginar, esse Jesus aí é meio estranho, hein? Porque um homem deitando no peito dele, um homem andando de mão dada, e Jesus nunca repreendeu João por isso. Jesus dizia, ele quer, deixa ele. O que importa? Uma vez perguntaram, e o que vai acontecer com este aí? E apontaram para João, e Jesus disse, o que importa? Que ele viva, até que me veja no meu reino e na minha glória. E a Bíblia diz que rolou um boato que João nunca morreria. E foi quase isso. Chega no final, João viu Jesus no teu reino e na tua glória. A visão de Apocalipse foi dada para João na ilha de Patmos. Mas João bem velhinho já. O imperador doido lá, o rei, querendo matar todo mundo. O que nós vamos fazer com esse daí? Só sobrou